Olá, hoje é quarta-feira, dia 4 de junho de 2025 e nós estamos aqui uma vez mais para gravar os nossos estudos bíblicos. Você sabe bem, sempre antes de gravar os estudos eu deixo 3 recadinhos. O primeiro deles é que você precisa ler a Bíblia toda, você precisa ler a Bíblia de início a fim. É importante que você faça isso. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Eu falo tanto isso que você vai acabar aprendendo pela repetição. Ela é uma única narrativa que mostra uma história de criação, queda, redenção e consumação. Portanto, dedique seu tempo, leia a Bíblia toda. Para isso, você precisa de ajuda de um método. Veja, o método não é o fim, o método é só o meio para te ajudar a ler a Bíblia. Por isso, eu sempre indico um método aqui, mas você pode usar qualquer outro. O importante é que você leia a Bíblia. Eu uso o método da Bíblia 365, você pode escolher qualquer outro, mas você não pode deixar o conteúdo. Buscar a leitura da Escritura de início a fim. O segundo recado, nós estamos lendo a Bíblia toda na Pipo Castelo, quase terminando, e hoje nós vamos ler o texto que está em Neemias 8. Então, leia o capítulo completo, depois volte aqui nos canais digitais da igreja, ouça os estudos e tenha mais informação sobre o texto bíblico. O terceiro recado é que você, se gostar desse estudo, compartilhe com outras pessoas que você ama para que elas também sejam edificadas. Hoje nós vamos ler Neemias 8, do versículo 8 até o 18. Você sabe, eu sempre leio na NVI. E o título do estudo é Leia o texto, entenda o texto, fique no texto. Leia o texto, entenda o texto, fique no texto. O texto diz assim: leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: esse dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, repartam com os que nada têm preparado. Esse dia é consagrado ao Senhor, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalme-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que já tinham preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para estudarem as palavras da lei. Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado, por meio de Moisés, que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do 7º mês. Por isso anunciaram em todas as suas cidades em Jerusalém: saiam às montanhas e tragam ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres, de murtas, de tamareiras e de árvores frondosas para fazerem tendas, conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus e na praça junto à porta das águas, e na que fica junto à porta de Efraim. Todos que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira, e grande foi a alegria entre eles. Dia após dia, desde o primeiro até o último dia das festas, Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Neemias, capítulo 8, situa-se em um momento crucial da restauração judaica após o exílio babilônico, exílio esse que aconteceu entre os anos de 586 e 538 a.C., e após décadas de cativeiro, o povo havia retornado à terra prometida através do decreto de Ciro e dos seus sucessores. O decreto de Ciro que aconteceu lá em 538 e dos seus sucessores. Jeremias, inclusive, vai falar Ciro, meu filho, e é exatamente no sentido de profetizar que Deus vai usar e vai ser soberano em todas as circunstâncias. Nós tratamos todo esse contexto aqui ao estudarmos o livro de Esdras e também ao estudarmos os capítulos 1 a 6 de Neemias. Contudo, a restauração física do templo no livro de Esdras e da cidade de Jerusalém com seus muros no livro de Neemias até o capítulo 6 não havia sido acompanhada ainda de uma renovação espiritual e de uma renovação social. Então, os últimos capítulos de Esdras mostram isso com muita clareza,
que o povo continua fazendo casamentos mistos, que o povo continua em desobediência aos princípios estabelecidos por Deus. Após o capítulo 7 de Neemias, um projeto de restauração social e, aliás, a partir do capítulo 7 de Neemias, nós vemos que começa um projeto de restauração social e espiritual. No estudo de ontem, nós vimos a importância do povo de Deus no estabelecimento da justiça, trazendo ordem social ao mundo. Agora, em Neemias 8, nós vamos ver o surgimento de uma preocupação central com a restauração espiritual, que passa necessariamente pela palavra de Deus. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um primeiro ponto que é o contexto de total abandono da Escritura. E veja, a gente enxerga isso com a ideia do significado do sétimo mês. O evento descrito em Neemias 8 ocorre no sétimo mês do calendário judaico. Ele corresponde aproximadamente ali entre os meses de setembro e outubro. Este mês era particularmente significativo no calendário religioso israelita, pois ele tinha a festa das trombetas, ele tinha o dia da expiação e ele tinha a festa dos tabernáculos. E aí você vai dizer, mas por que essa ideia do sétimo mês é significativa aqui no capítulo 8? Por que ela é importante para entender o contexto de abandono da Escritura? Veja, no versículo 14, o texto diz assim: descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do sétimo mês. Descobriram a festa dos tabernáculos por meio da leitura da lei, ou seja, o povo desconhecia completamente a lei. O estado espiritual do povo é mostrado nesse texto, que esse povo havia passado um longo período de negligência espiritual. Durante o exílio e nos primeiros anos de retorno, a observância da lei havia sido fragmentada, quando não abandonada. A própria surpresa do povo ao descobrir a festa dos tabernáculos revela o grau de desconexão com a lei judaica. O povo de Israel pós-exílio era um povo que desconhecia completamente a Escritura. E qual que é o remédio para esse estado espiritual que o capítulo 8 vai mostrar? O remédio para esse estado espiritual está no conhecimento da palavra. E eu vou tratar 3 pontos aqui. O primeiro deles, a relevância de um Deus que se revela nas Escrituras. A partir do versículo 8, nós temos a ênfase profunda no ministério do ensino da lei de Deus. Diz assim: leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então, existe uma ênfase profunda no ensino da lei de Deus. Veja, uma primeira reflexão que nós temos que fazer aqui é a relevância da lei do Senhor. Nós, cristãos, muitas vezes olhamos o livro de Levítico como um conjunto interminável e chato de leis e normas de comportamento, para ditar o comportamento do povo de Israel, dizer como o povo tinha que cumprir. Mas nada está mais longe da realidade do que olhar o livro de Levítico dessa forma. Eu já mencionei aqui os nomes dos livros da Torá, em hebraico, os 5 primeiros livros da Bíblia, que eles refletem as primeiras palavras de cada livro. Gênesis não se chama Gênesis em hebraico. Gênesis em hebraico se chama no princípio. É exatamente isso, porque está lá no início do livro escrito no princípio. E Levítico se chama Vaikra. E olha só, olha como começa o livro de Levítico. Diz assim: da tenda do encontro o Senhor chamou. Esse é o nome de Levítico. O Senhor chamou. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés. Ele ordenou. E aí você vai dizer, mas por que isso? Qual que é a importância disso? No Antigo Oriente Próximo, eu já mencionei isso aqui, todos os povos tinham uma relação muito próxima com as divindades. A relação com elas era comum, mas muito utilitarista. As pessoas se aproximavam das divindades em busca de segurança, em busca de fertilidade, em busca de prosperidade. Mas o Deus de Israel conta uma história totalmente diferente do seu povo. E o livro de Levítico mostra isso. Deus, um Deus completamente insondável, chamou um povo e deu a esse povo uma lei. A mente humana que não consegue se aproximar de Deus porque é extremamente limitada, recebeu a lei de Deus na língua dos homens. Deus falou na língua dos homens. Aliás, esse é um ótimo livro que merece ser lido, do Paulo On. Depois você procure aí o canal do Paulo On. Paulo On é muito bom, um baita de um homem de Deus, com muitos estudos interessantes. Dá uma lida lá. E ele tem um livro chamado E Deus Falou a Língua dos Homens, que é um bom livro sobre a introdução à Bíblia. Um bom livro mesmo. Eu li tem pouco tempo, li no final do ano passado. Então, ao declarar a sua lei, o que Deus está fazendo? Graciosamente está se dando a conhecer. Então, Levítico não é um livro de leis chatas e intermináveis. Levítico é, em primeiro lugar,
o livro do Deus que nos chama e nos dá a sua palavra como forma de ser conhecido. É um ato de graça e proximidade de Deus conosco. Então esse é o primeiro ponto, a relevância de um Deus que se revela nas Escrituras. O segundo ponto que nós vemos aqui em Neemias, que a leitura feita do livro é em profundidade e clara. Para que a lei possa ser minimamente compreendida, ela precisa ser estudada. Como é que nós vemos isso? Nós vimos isso no versículo 8. Leram o livro na lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendesse a leitura. O termo hebraico utilizado aqui para claramente, ele significa o quê? Ele significa tornar explícito, tornar exposto. O Kidner vai argumentar que isso pode indicar, sim, uma tradução do hebraico por aramaico, porque o povo falava a linguagem das ruas, mas que, além disso, envolvia o quê? Uma busca de compreensão e de significado. É uma leitura intencional, que quer aprender. Veja, o versículo diz, dando explicações. O texto hebraico usa uma expressão que significa literalmente que eles deram entendimento. Isso significa que não bastava ler as palavras, era necessário explicar seu significado, explicar a sua aplicação. Portanto, o foco aqui é que a Escritura requer interpretação cuidadosa e contextual. A palavra de Deus é suficientemente clara nas suas verdades essenciais, mas ela precisa de explicação para ser aplicada adequadamente. Um dos erros centrais que nós podemos cometer é tentar entender a Escritura fora do contexto em qual ela foi escrita, para o momento em que ela foi escrita. Então, nós precisamos tomar cuidado, entender o contexto, entender o significado. Isso, portanto, significa estudar a palavra. E isso significa a pregação expositiva da Bíblia no contexto da igreja. Entenda que o texto o título do estudo hoje é leia o texto, entenda o texto, fique no texto. Grande parte das pregações que nós temos hoje em púlpitos espalhados pelo Brasil são apenas pregações temáticas. Elas raramente são pregações expositivas. Esse é um problema. O Mark Dever, no seu excelente livro 9 Marcas da Igreja Saudável, ele vai dizer que a primeira marca de uma igreja saudável é a pregação expositiva. Não é somente a primeira marca, é a mais importante de todas das marcas, porque se você desenvolvê-la corretamente, todas as outras a seguirão. A pregação expositiva é a marca importante. Nós vemos aqui, é marca essencial. Nós vemos aqui no texto que houve uma preocupação em se explicar. E qual é o resultado dessa leitura? Qual que é o resultado dessa leitura e dessa explicação da Escritura? O povo não é gerar erudição, não é gerar conhecimento, mas compreensão genuína que leva à transformação. A resposta do povo para essa leitura foi o quê? Foi que o povo chorava, foi que o povo se entristeceu. O choro não é um choro meramente emocional, mas ele representa uma convicção espiritual genuína. O povo reconhecia sua distância de Deus e a lei revelou isso. A Escritura tem esse poder intrínseco para revelar tanto a santidade de Deus como a nossa necessidade humana de redenção. O autor aos Hebreus vai dizer que a palavra é mais afiada que uma espada de 2 gumes. Ela era uma arma letal nas guerras, era usada em combates em proximidade. A ideia era enfiar a lâmina em alguém e girar para que fizesse profundos danos. Nossa experiência com a palavra de Deus é exatamente isso. Ela tem que entrar em nós e tem que ser girada para provocar em nós profundos danos no nosso ego, na nossa forma de pensar, na nossa pecaminosidade e nos transformar. Nós somos cortados, nós somos transformados. A experiência de múltiplos homens de Deus a serem confrontados com a verdade da Escritura é que esses homens caem de vergonha. Um dos exemplos mais marcantes para mim é do livro de Isaías, no capítulo 6, quando ele tem um encontro com Deus, ele cai. Saulo, quando ele está no encontro, no livro de Atos, no capítulo 9, ele tem um encontro com Deus, ele cai. E você vai falar, mas aí é um encontro direto com Deus, isso não significa estudar a Escritura? Ora, essa é a forma que nós hoje temos de encontrar diretamente com Deus. É ser lavados, instruídos, iluminados pela Escritura. E a revelação é graça, não é opressão. O que acontece quando o povo começa a se entristecer? Neemias e Esdras e os levitas dizem, não se entristeça, se alegre, se alegre. Aqui vem o exemplo perfeito de como o evangelho transforma lamento em alegria. A compreensão adequada da graça de Deus não produz culpa no nosso coração, mas ela traz uma alegria motivadora. A palavra de Deus vai nos trazer gratidão. Nós vamos entender que obedecer é um privilégio. Conclusões importantes aqui, muito importantes.
eu falei, leia o texto, fique no texto, mas nós temos conclusões muito importantes aqui. A primeira, a soberania divina na restauração. Embora esteja implícito no nosso texto, todo aqui no nosso estudo, é bom deixar claro que essa redescoberta da lei é uma orquestração de Deus. Isso não é uma ação de Neemias, isso não é uma ação de Esdras, isso é a ação de um Deus que está preocupado em se revelar com o seu povo. Ele quer se revelar ao seu povo. O segundo ponto, que é importante, é o papel do Espírito Santo. Ao falar sobre compreensão e aplicação da palavra, é fundamental entender que quem enriquece, quem traz iluminação, quem traz compreensão é o Espírito Santo de Deus. Nós nos aproximamos e ele ilumina o nosso coração. Por último, há aqui uma aliança. O contexto da leitura da lei é profundamente aliançal. O que significa isso? A lei é o documento entre a aliança de Deus e Israel. É o Deus que se aproxima no livro de Levítico. A renovação espiritual do povo aqui está intrinsecamente ligada à renovação do compromisso de Deus com os termos da aliança. Ele está dizendo, eu não abandonei meu povo, eu não abandonei a minha aliança. Além disso, um último pontinho aqui, os teólogos reformados costumam usar uma palavra feia para definir um princípio que se chama perspicuidade, que a palavra de Deus é suficientemente clara nas verdades essenciais, mas ela precisa ser de explicação para ser aplicada adequadamente, ou seja, nós precisamos nos aprofundar. Leia o texto, entenda o texto, fique no texto. Que Deus te abençoe.